Senhoras e senhores, bom dia. Agradecemos a presença de todos e damos início à cerimônia de abertura do 10º Fórum Mineiro de Psicanálise. O Fórum Mineiro de Psicanálise tem como objetivo difundir a psicanálise nas Minas Gerais. A cada edição, uma cidade é escolhida. Estamos felizes por sediar e sermos interlocutores e transmitir a psicanálise. Gostaríamos de agradecer às escolas de psicanálise, organizadoras desta 10ª edição. O Parletre, Psicanálise, Pesquisa e Transmissão, o Círculo Psicanalítico de Minas Gerais, o Campo Lacaniano, Ato Escola de Psicanálise, Litoral Psicanalítico, Pesquisa e Transmissão, NEP, Lugar de Psicanálise, Interfaces, Núcleo de Pesquisa e Estudos em Psicanálise, e a Escola Freudiana de Belo Horizonte. Agradecer a coordenação geral e respectivas comissões pela organização e desejo com a causa analítica. Agradecer os conferencistas e expositores, os monitores. E oferecendo muito mais do que recursos, os patrocinadores e apoiadores. A Faculdade Pitágoras, de Divinópolis, a Universidade Federal de São João del Rei, o Grupo Alberto Sandor Ferenczi, o Veredas, Psicologia, Psicanálise e Conexões, o JB Palace Hotel, o Hotel Ravenna, o Ibis Hotel, o Hotel Caimã, o Iris Hotel, a Codil Alimentos, a Elétrica Minas, a Escola de Dança Maier Menezes, a Livraria do Psicólogo, a Scriptum, a Magia dos Livros, a artista plástica Alexandra Oliveira e a família GTO, em especial Alex Teles e Sr. Mário Teles. Convidamos para compor a mesa a coordenadora geral do Fórum Mineiro de Psicanálise, Gisele Salem. Psicóloga, psicanalista, especialista em saúde mental e membro do Parletre, Psicanálise, Pesquisa e Transmissão. Convidamos também a vice-coordenadora do Fórum Mineiro de Psicanálise, Juliana Marçal, psicóloga, psicanalista, mestre em Psicologia pela Universidade Federal de São João del Rei e professora do curso de Psicologia da Faculdade Pitágoras de Divinópolis. Bom dia a todos. Bem-vindos a Divinópolis. Bem-vindos ao 10º Fórum Mineiro de Psicanálise. É com muita alegria e entusiasmo que recebemos todos vocês. E se hoje estamos aqui, é fruto de muito trabalho e desejo. Um percurso que teve seu início em 1996, com a realização do primeiro Fórum Mineiro de Psicanálise, sustentado pela pergunta: o que se faz quando se faz psicanálise? E que nos ressoa até hoje. Citando Bruse, Maria Tereza Bruse é psicanalista, membro do IEPSE, e é uma das idealizadoras do Fórum. Então, citando Bruse, o Fórum responderia ao imperativo ético de levar adiante a psicanálise para além dos guetos institucionais. E, de fato, né, gente, hoje a gente não precisa se ater exclusivamente aos grandes centros para termos acesso à psicanálise. Com a proposta, desde sua origem, de difundir e transmitir a psicanálise, o Fórum já circulou por várias cidades mineiras. São João del Rei, Lavras, Governador Valadares, Uberlândia, Bom Despacho, Juiz de Fora e, em 2017, Belo Horizonte, quando, na 9ª edição, ousamos e lançamos o desafio de sustentar o 10º Fórum em Divinópolis e, com isso, o desafio de escutar a diversidade da psicanálise nas Gerais. Há quase 2 anos, um grupo de psicanalistas de Divinópolis e Minas Gerais
representantes de várias instituições vêm se reunindo para organizar e construir o 10º Fórum. As comissões foram se compondo e o 10º Fórum foi ganhando corpo ao longo desse tempo. A proposta dessa vez é destacar o texto Das Unheimlich, que completa 100 anos. Talvez seja difícil descrever como chegamos até aqui. Estreitamos laços, mas também tivemos vários impasses, efeito de grupo ou defeito de grupo. Tivemos vários impasses, desde o título, Estranho, a psicanálise às voltas com o Heimlich, até a escolha da figura, logomarca, que representaria o Estranho e o 10º Fórum. O desafio, para além de questões administrativas, era suportar as diferenças e a diversidade da psicanálise nas gerais. E, com isso, a constatação da impossibilidade de uniformização da psicanálise, o que, de uma certa forma, nos orienta para pensarmos nesse ofício impossível. Freud, em seu texto, nos diz que, abre aspas, Heimlich é uma palavra cujo significado se desenvolve na direção da ambivalência, até que, finalmente, coincide com seu oposto, um Heimlich. Ou, dito de outra forma, o estranho é aquela categoria do assustador que remete ao que é conhecido de velho e a muito familiar. Há um estranho embaraço. Das Unheimlich já foi traduzido de várias maneiras. O estranho, o sinistro, o inquietante. E, por último, traduzido como o infamiliar, que tem o Gilson Iannini como um dos editores e tradutores do desafio de traduzir o intraduzível. Mas teremos 2 dias de intenso trabalho para pensarmos e conversarmos sobre isso, né? Eu fiz um recorte de um texto de uma colega, que eu acho que ela foi muito feliz na forma como ela colocou, como ela explicou o que é essa logomarca e o título. Ela foi muito feliz e para nós foi um presente. Então, eu continuo. Citando Leite, Cláudia Leite, psicanalista, membro do Parletre e do Fórum, o intraduzível de Das Unheimlich, que salta aos olhos na escrita do título do 10º Fórum Mineiro de Psicanálise, foi a nossa aposta. Estranho, a psicanálise à volta com o Heimlich. Estranho, uma palavra que não existe na língua, mas que moebianamente nos remete ao fora, que não é um não dentro, ao estimo íntimo, à entranha. Arroba, um caractere que compõe nosso endereço. Com toda a inquietação que esse cyberespaço nos provoca, as voltas da psicanálise remete à libra de carne que cada um paga nesse percurso. E um Heimlich, propositalmente, sem um artigo alemão das, solto e indefinido no meio do título. Um Heimlich trava e impacta nossa língua no exercício de sonorização diante do acento, sotaque alemão, que nos desconcerta. Sentimos rapidamente um dos efeitos dessa combinação, inquietação. Algo do infamiliar se impunha nessa construção e passamos longos meses na busca de uma imagem que recuperasse nossas elaborações. Em uma das reuniões, fomos para o quadro e dizíamos que queríamos um resplendor, um coração e fitas. Não encontrávamos essa imagem pronta. E fomos, então, agraciados com a arte de Sidney Kelly Santos, membro do NEP de Poços de Caldas. O estranhamento, então, se ampliou. Um resplendor, um coração e fitas. Fica o resplendor com as fitas. Essa alegoria. Entretanto, o estranhamento, então, se ampliou. Um resplendor, um coração e fitas. Entretanto, nós vamos nos encontrar na cidade do Divino, Divinópolis. Fica o resplendor com as fitas. Essa alegoria nos revela um fato histórico profundamente pertinente para o tema que nos reúne, a história do reinado em Divinópolis, que é uma cultura forte aqui, né?
E por que o estranho foi colocado a figura da entranha de um coração? Essa questão ecoou algumas vezes, nos levando a recuperar o estranho que pulsa. A verdade de Dunstan Heimler nos escapa. Não há explicação, mas há construção. É isso. Algo estranho de uma imagem que não tem muita explicação. Não há significante que diga o que é. Colar um significante na imagem tiraria todo o estranho a que ela se propõe. É isso, gente. Para finalizar, eu gostaria de fazer alguns agradecimentos ao Sidney, né, pelo primor da imagem encomendada. Obrigada, Sidney. Ao Erickson Martins, que não mediu esforços em nos socorrer a tempo e hora com suas artes digitais. A Associação Suricato, que, através da confecção dessas sacolas maravilhosas, ousou o estranho encontro da polis com a loucura. A Suricato, para quem não conhece, é uma associação de trabalho e produção solidária de inclusão social para portadores de sofrimento mental. Aos membros organizadores, haja palavra. Aos poucos fomos chegando, compondo um grupo nada homogêneo, mas cada um foi marcando um estilo, imprimindo seu selo. A cada um que deu libras de carne, suportando os diferentes posicionamentos, as inquietações e os furos que inevitavelmente surgiram ao longo desse percurso, deixo meu agradecimento. Juliana, obrigada pela parceria em dividir comigo a organização desse evento. Juntas ousamos, né, recuamos, angustiamos, mas seguimos. Estamos aqui. Seguimos rumo ao 10º Fórum. Enfim, chegamos. Agradeço a todos que estão aqui e acreditaram nessa aposta. De antemão, gostaria de agradecer também a cada conferencista, obrigada, Eliane, eu sei que presente, que, comprometidos com a transmissão e a causa analítica, se dispôs a estar aqui a nos desassossegar com o estranho. Desejo a todos 2 dias de muito trabalho e interlocução acerca do nosso tema, provocados pelo estranho íntimo que habita e afeta cada um de nós, né? Muito obrigada. Eu passo a palavra para a Juliana. Bom dia. Sejam todos e todas bem-vindos ao 10º Fórum Mineiro de Psicanálise. Essa edição se alinha às anteriores na responsabilidade de sustentar a construção iniciada em 96, quando representantes de grupos de psicanálise de todo o Estado se propuseram a discutir o que se faz quando se faz a psicanálise. Certamente, essa questão ainda nos desafia e nos põe a trabalho com nossos pares, em nossos grupos, e acaba por nos conduzir a cada 2 anos a este encontro em torno de um tema que nos orienta em nossa prática. A construção desta edição teve início ainda no 9º Fórum, realizado em Belo Horizonte em 2017, momento no qual lançamos a proposta aos colegas e o desafio a nós mesmos de que Divinópolis pudesse acolher o 10º Fórum. Essa ideia adquiriu corpo com a colaboração constante de psicanalistas de todo o Estado, que participavam de reuniões mensais presencialmente ou via internet, representando seus grupos e escolas, mantendo pulsante o desejo pela interlocução e transmissão. Estes encontros renderam a realização de 21 pré-fóruns, que alcançaram mais de 1.400 pessoas, às voltas com o tema que nos orienta este ano, o estranho. O estranho permanece como um texto desconcertantemente atual, mesmo após 100 anos de sua escrita. Principalmente se considerarmos, além das configurações clínicas que nos são caras, também as configurações políticas e sociais de nossos dias. Presenciamos estranhamente estranhos dentro de espaços antes familiares, e familiaridade com ideias e premissas que há pouco tempo soariam estranhas. Discursos e práticas ocultos por algum tempo ameaçam voltar à luz, ainda que sob outras roupagens, através de novos atores e justificativas. Orientados pela psicanálise, podemos tomar este estranhamento como efeito de um movimento muito mais abrangente.
uma tentativa de reafirmação de uma lógica segundo a qual existiu ou existe em algum lugar uma figura de exceção, anterior e fundadora de toda regra, ou seja, um mito. A partir daí, são engendrados mecanismos, práticas e subjetividades que sustentam este ideal mítico, muitas vezes sob a marca da violência e do sofrimento. Isso nos possibilita levantar se o que está em jogo no estranho contemporâneo é o efeito de uma narrativa idealizada, fundada na negação da farsa por trás de todo mito. Tocados por essa atualidade do estranho de Freud, tomamos a responsabilidade de fazê-lo dialogar com a psicanálise praticada em nossa região. Além de Divinópolis, as cidades envolvidas na organização do 10º Fórum foram Poços de Caldas, Pouso Alegre, Belo Horizonte, São João del Rei, Itaúna, Lavras, Varginha, Lagoa da Prata, Oliveira, Bom Despacho, Muriaé. As instituições que acolheram nosso desejo de construção do fórum, como a Geisla já citou, né, vou citá-las novamente em forma de agradecimento. NEP, Lugar de Psicanálise, Interface, Núcleo de Pesquisas e Estudos em Psicanálise, IEPSI, Escola Freudiana de Belo Horizonte, ATO, Escola de Psicanálise, GEP, Grupo de Estudos de Psicanálise, Grupo Aberto Sandor Ferenczi, Fórum do Campo Lacaniano, Parletre, Psicanálise, Pesquisa e Transmissão, Círculo Psicanalítico de Minas Gerais, Litoral Psicanalítico, Pesquisa e Transmissão, e algumas instituições de ensino também foram parceiras, principalmente acolhendo os pré-fóruns. Faculdade Pitágoras de Divinópolis, que também tem parceria conosco neste espaço, né, no espaço para o próprio fórum, Fafiche, na UFMG, Unifaminas, UNA, de Bom Despacho e de Divinópolis, no PEP, da UFSJ, UNES e o ENG de Divinópolis, além da Unilavras. Esse movimento, que engajou tanta gente, né, foi muito frutífero. Contamos hoje com 76 trabalhos, que serão apresentados em mesas, e 27 pôsteres, além do interesse e aposta de cada um de vocês, quase 350 inscritos aqui hoje, que estão fazendo deste fórum uma edição histórica. Cabe ainda apontar, como efeito do cuidado de todos os envolvidos na construção do 10º Fórum, o aceite dos convites por parte dos conferencistas, de forma imediata e disponível. E a estes atores todos, membros das comissões, conferencistas, organizadores, e a todos vocês participantes dos pré-fóruns e participantes de maneira geral do evento, muito obrigada. Por fim, desejo a todos e todas um evento produtivo e, sobretudo, ressonante. Que o fórum nos mantenha, sobretudo, implicados no tratamento cotidiano daquilo que deveria ter permanecido secreto e oculto, mas veio à luz. Obrigada a todos e um bom fórum para todos nós. Obrigada, Gisele. Obrigada, Juliana, pela acolhida. Sintam-se todos muito bem-vindos. Passamos agora para a primeira conferência, O Estranho Dentro de Nós, a Intolerância à Diferença. Convidamos para mediar a mesa a coordenadora da Comissão Científica do Fórum Mineiro de Psicanálise, Cláudia Aparecida de Oliveira Leite, psicanalista, membro do Parletre, Psicanálise, Pesquisa e Transmissão. Convidamos também a conferencista Eliana Rodrigues Pereira Mendes, psicóloga, psicanalista, membro do Círculo Psicanalítico de Minas Gerais, editora regional da América do Sul, da revista internacional Forum of Psychoanalysis. Possui artigos em livros e revistas no Brasil e no exterior. Bom dia, gente. Eu quero agradecer, inicialmente, a oportunidade de partilhar com vocês desse acontecimento que é o 10º Fórum. E agradecer a generosidade da Eliana em partilhar conosco do seu percurso, em partilhar conosco do seu trabalho nessa manhã. Então, eu passo a palavra para a Eliana.
Bom dia a todos. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a organização do Fórum de Divinópolis e dizer da minha alegria e da minha honra de estar aqui. E gostaria de trazer algumas reflexões iniciais para dar o start desse trabalho tão bonito que vai ser o estudo de um artigo que faz 100 anos, esse ano, do Freud, né, que foi muito bem lembrado pela organização. E o meu título é O Estranho Dentro de Nós, a Intolerância à Diferença. O corte epistemológico que a psicanálise provocou certamente mudou o mundo. Os 3 descentramentos mais importantes que incidiram no narcisismo do ser humano até aqui são o geográfico, através de Nicolau Copérnico, que dizia a Terra que não é mais o centro do universo, mas um planeta que gira em torno do Sol, ele mesmo uma estrela de quinta grandeza. O biológico, Charles Darwin, não somos a espécie central do universo, mas um segmento de uma longa cadeia que começa com seres unicelulares até chegar ao humano que hoje conhecemos. E o psicológico, segundo Freud, não somos donos de nós mesmos, mas há uma polifonia de vozes que ressoam em nós e uma outra cena entrincheirada nos vãos escuros da memória que caiu no esquecimento e que só aparecerá se houver um foco de luz que a faça se manifestar. A psicanálise veio trazer para a humanidade o acesso a essa outra cena que nos revela a riqueza da constituição psíquica única de cada um de nós e já nos marca como profundamente diferentes uns dos outros. Na busca de explorar esse dado humano, as diferenças e semelhanças, o espanto e a rejeição frente ao estranho, encontrei um instigante artigo de Júlia Kristeva, filósofa, escritora, crítica literária, psicanalista e feminista búlgaro-francesa. Nesse trabalho, intitulado A Universalidade Não Seria a Nossa Própria Estranheza, capítulo do livro Estrangeiros para Nós Mesmos, Kristeva nos diz: com Freud, o estranho, o aflitivo, insinua-se na quietude da própria razão, e sem se limitar à loucura, à beleza ou à fé, nem à etnia ou à raça, irriga o nosso próprio ser de palavra, estrangeirado por outras lógicas, incluindo a heterogeneidade da biologia. A partir desse único apoio é que podemos tentar viver com os outros, pois sabemos que somos estrangeiros de nós mesmos. Com a noção freudiana do inconsciente, a aparição do estranho no psiquismo perde o seu aspecto patológico e integra na unidade presumida dos homens uma alteridade, ao mesmo tempo biológica e simbólica, que se torna parte integrante do próprio psiquismo inquietante. O estranho está em nós, somos nós próprios estrangeiros, somos divididos. Palavras também da Kristeva. E aí, então, eu fui refazendo a história pessoal de Freud para saber o que tinha levado, talvez, a escrever esse artigo, e vi que na história dele, um judeu errante que veio da Galícia, onde nasceu em Pribor, hoje Freiberg, atual República Tcheca, passando com sua família por Leipzig, na Alemanha, até chegar a Viena, onde se fixaram, tem uma história muito rica de vários lugares que ele frequentou e pelos quais passou. Mas até terminar seus dias como exilado em Londres, refugiado da guerra que os nazistas deflagraram, morou em Paris, no seu estágio com Charcot, passeou em Roma, a cidade que o fascinava pela exposição simultânea de cenários da antiguidade ao lado dos cenários atuais, fato que ele mesmo afirmava que só acontecia no inconsciente. Ele tinha essa paixão por Roma, e ele vai falar no Mal-Estar da Civilização que na vida mental nada do que uma vez se formou pode perecer, e o de que tudo é, de alguma maneira, preservado, e que em circunstâncias apropriadas, quando, por exemplo, a regressão volta suficientemente atrás, pode ser trazido de novo à luz. Só na mente é possível a preservação de todas as etapas anteriores, lado a lado com a forma final.
Na sua ida a Nova York, em 1914, declara que vai levar a peste. Com essa afirmação, Freud condiciona essa preocupação de fazer face à inquietação do outro, enquanto mal-estar, a partir da permanência da outra cena em nós mesmos. Em seu livro sobre Freud, o pensador da cultura, Renato Mezan comenta que Freud mantinha com Viena uma relação francamente paradoxal. Ali se estabeleceu e ali viveu quase toda a sua vida. Mas, ao mesmo tempo, Viena lhe apresenta uma hostilidade muito profunda. Frente ao gosto exacerbado de Viena pelo decorativo e pelo musical, o que logo nos vem à mente quando se diz Viena, né, são as valsas, as operetas, de sonoridade fácil e popular, que eram a marca registrada dela, onde se venerava o vinho, mulheres e música, Freud se mantém numa atitude muito diversa. Não é um artista, mas um cientista. Não circula no glamuroso ambiente social de Viena, a cidade cortesã, mas se vê frente a uma continuada penúria econômica. Não é vienense, mas sim um judeu que vive relações extremamente ambíguas com a cultura alemã. Mezan acredita a essa tripla diferença, a ciência, a pobreza e o judaísmo, os motivos capazes de elucidar, mesmo que parcialmente, o paradoxo existente entre a psicanálise e a cultura na qual ela pôde emergir. Lembra-se, então, de Gustav Mahler, brilhante compositor erudito contemporâneo de Freud, e que teve de renegar a fé judaica para poder ser o diretor da Ópera de Viena. Houve a emancipação dos judeus por parte de Francisco José, que era o imperador da Áustria, mas essa emancipação foi parcial, porque algumas profissões não poderiam ser seguidas, como a carreira militar e a carreira política, e também cargos importantes não eram geralmente ocupados pelos judeus. Então, nesse caso, Mahler, que é um grande compositor, que era também diretor da Ópera de Viena, só pôde ser o diretor mesmo se ele negasse a fé judaica. Então, o Mezan tem uma explicação interessante sobre Freud, quando ele fala que Mahler, vai fazer uma comparação entre os dois, disse certa vez que era 3 vezes apátrida, como tcheco entre os austríacos, como austríaco no mundo germânico e como judeu por toda parte. Não é curioso que, palavra por palavra, esta frase se aplica também a Freud? Podemos interpretá-la, contudo, de uma maneira metafórica. Freud, como cientista, é apátrida numa cidade cujo deleite é a arte. Como pobre, apátrida numa sociedade semi-burguesa e semi-aristocrática. E, sobretudo, apátrida sendo judeu em meio a um império multinacional em que cada etnia reivindicou sua economia territorial, colocando o judeu na delicada alternativa de se assimilar por completo ou de não encontrar lugar algum em que pisar. Muitos chegaram a se assimilar àquela cultura germânica. Alternativa, na verdade, ilusória, pois a assimilação é impossibilitada pelo antissemitismo difuso e insidioso da sociedade austríaca e a continuidade do judaísmo pré-emancipatório, rural e fechado sobre si mesmo, é igualmente impossível nas condições históricas do final do século XIX. Os judeus, até a data de 1869, viviam em guetos, e a eles eram relegados sempre funções terciárias. O acesso ao trabalho era esse. Muitos judeus eram agiotas porque era uma profissão que lhes sobrava, como também mexiam com ouro, porque são bens líquidos. Você carrega o dinheiro, você carrega o ouro para onde você for, se você for expulso. Mas se você tem um bem imóvel, você não pode carregá-lo. Então, por isso, eles se dedicaram a essas profissões, né? Mas, em 1869, o imperador abre, emancipa os judeus, então Freud, que tinha nascido em 1856, pôde estudar medicina, que é onde ele achou que poderia fazer alguma coisa importante para a humanidade, que sempre foi um pensamento dele. Tal é o paradoxo da psicanálise, cuja ambição de pensar o fenômeno humano em sua mais ampla universalidade está vinculada à singularidade mais extrema, pois foi no espírito de Freud e em nenhum outro que ela tomou forma pela primeira vez.
Acabando a citação do Mezan. Penso eu que esse sentimento de estranheza e certa solidão foram exatamente o combustível que acionou o interesse de Freud pela própria criação da psicanálise, pois foram sentimentos que ele experimentou com grande intensidade. Foi também um dos motivos que ele alegou para que a psicanálise fosse criada por um judeu. Ele já era estrangeiro em toda parte, e como tal suportaria todas as críticas e ofensas pelas quais passou. Uma das razões do êxito da psicanálise e do fato de ela sempre invocar seu criador foi o fato de Freud ter tido a coragem de partir de si mesmo como objeto de estudo, enfrentando sua própria estranheza interna. Então, sempre que se cita a psicanálise, Freud vem junto, e talvez essa parte dele, de ter partido dele próprio como objeto, seja tão importante assim, porque ele não teve o medo de se expor. No entanto, em mais um paradoxo, em seu texto sobre o infamiliar, Freud não fala dos estrangeiros. Poder-se-ia levantar a hipótese de que esse assunto que ele vivenciou com tanto sofrimento estaria subjacente a tudo que ele escreveu nesse artigo? Voltando a Kristeva, o mal-estar em viver com o outro, a minha estranheza, a estranheza dele, se instalam numa lógica perturbada que regula esse feixe infamiliar de pulsão e de linguagem, de natureza e de símbolo, que é o inconsciente, sempre já formado pela voz do outro. Diz ela, a psicanálise é sentida como uma viagem na estraneidade do outro e de si mesmo, em direção a uma ética do respeito pelo inconciliável. Como poderíamos suportar um estrangeiro se não nos soubéssemos estrangeiros para nós mesmos? Contra a própria noção de uniformismo que a religião apregoa, a psicanálise se instala numa pequena verdade transversal que poderia esclarecer homens e mulheres do nosso tempo. Pergunta Kristeva, poderá a psicanálise lhes permitir se suportarem irredutíveis, porque desejosos, desejáveis, mortais e mortíferos? Voltando para mim, esse é, a meu ver, o grande legado da psicanálise. Nossa estranheza reconhecida deveria nos fazer menos ameaçados pelo outro. Afinal, todos temos nossas próprias idiosincrasias. Assim sendo, a intolerância à diferença não deveria se manter. No seu artigo O Infamiliar, Freud vai tratar de várias questões importantes sobre a inquietante estranheza dentro de nós. Primeiro, ele vai falar do outro como o meu próprio inconsciente, a questão dos duplos. Nosso ego primitivo e narcísico, ainda não separado do mundo externo, projeta para fora o que sente em si mesmo, como perigoso ou inquietante, para fazer dele um duplo sobrenatural e demoníaco. O sobrenatural aparece aí como uma defesa do ego desamparado. Este se protege substituindo a imagem do duplo benevolente, que antes era capaz de protegê-lo, por outra imagem malévola pela qual expulsa a parte destrutiva que não pode levar em si mesmo. A repetição que muitas vezes acompanha a sensação de sobrenatural o associa à compulsão de repetição própria do inconsciente e que, sem dúvida, depende da natureza mais íntima das próprias pulsões que é suficientemente forte para se impor ao princípio do prazer. Freud fala nisso no artigo. Pode-se então perceber que aquela coisa angustiante é algo do recalcado que está de volta. Como são poucas as situações psíquicas que têm um recalcamento absoluto, o retorno do material recalcado sob a forma de angústia e de sobrenatural se constitui numa metáfora do funcionamento psíquico em si mesmo. O recalcamento e sua necessária travessia constituem o funcionamento mental, de tal modo que é esse mesmo recalcamento e sua permeabilidade que constroem o outro e o sobrenatural. Freud fala, entendemos porque o uso da língua permitiu que o familiar deslizasse para seu oposto, o infamiliar, uma vez que esse infamiliar nada tem realmente de novo ou de estranho, mas é algo íntimo à vida anímica, desde muito tempo, e que foi afastado pelo processo de recalcamento. Ponto, na citação.
O aparelho psíquico recalca os conteúdos ideativos e os processos que não são mais necessários ao prazer e à autopreservação do sujeito pensante. No entanto, em certas condições, o material recalcado, que deveria permanecer escondido, ressurge e provoca a sensação de sobrenatural. Freud vai falar disso quando faz a relação do confronto com a morte, pois o homem de hoje, tanto quanto os primitivos, não tem representação para a própria mortalidade. Embora seja uma certeza inexorável, os pensamentos sobre a morte e a certeza dela própria são sempre negados. Embora as religiões nos prometam a imortalidade, o medo da morte nos traz uma atitude ambígua frente a ela, que sempre espreita o sobrevivente. Nós nunca sabemos quem será o próximo. Espectros e fantasmas representam essa ambiguidade e nos trazem as sensações sobrenaturais em nosso enfrentamento com a imagem da morte e da castração. Lembro aqui que, em tempos passados, essa tentativa de lidar com o sobrenatural era comum nas artes em geral, especialmente na literatura e na dramaturgia. Testemunhamos isso em Dante, com as Almas do Inferno, né? E também nas grandes peças de Shakespeare, como Hamlet, que convive com o espectro do pai, que lhe mostra um caminho em sua aflição. Ele vai dizer que o tio era o traidor, né, e tinha matado o próprio pai de Hamlet. E em Macbeth, para quem o destino é previsto pelas 3 bruxas que o interpelam, entre outras peças. Além disso, existe toda uma escola literária de contos e romances que lidam com os fenômenos sobrenaturais, da qual Edgar Allan Poe, Arthur Schnitzler, que era contemporâneo de Freud e a quem ele considerava quase como um duplo. No aniversário de Schnitzler, Freud escreve, fala com ele que ele tinha chegado pela intuição onde ele, Freud, tinha chegado depois de muito trabalho científico. E ele tinha uma grande admiração por Schnitzler, que hoje em dia já é traduzido no Brasil e a gente pode ler. E Hoffmann, que são grandes referências, esses 3 autores, Hoffmann com O Homem de Areia, que tem no próprio artigo do Freud, né, e que ele analisa minuciosamente. Nos dias atuais, o cinema, os quadrinhos e os jogos eletrônicos se encarregam de trazer à cena todos os tipos de mortos-vivos, jogos que driblam a morte e em que os ganhadores têm uma segunda ou outras mais chances de vida. Tem até um jogo que se chama Second Life, sempre na tentativa de driblar esse confronto com a morte e com o aniquilamento total. Freud vai falar que o fantasma de ser enterrado vivo provoca a sensação do sobrenatural, sempre acompanhado de uma certa lascívia, a fantasia de viver no ventre materno. Isso é de Freud. A esse assunto também se dedica no artigo o tema dos 3 escrínios, quando conclui que as 3 formas que a mulher assume no curso da vida de um homem são a mãe, a esposa e a mãe terra, que o recebe depois de morto. Outro tema de angústia, especialmente para certos neuróticos, é o estranhamento aflitivo frente ao órgão sexual feminino. Pessoalmente, pude comprovar isso através da minha prática de aplicação e interpretação do teste psicodiagnóstico de Rorschach, onde tive uma longa experiência na verificação de traços de estrutura e dinâmica psíquicas. O teste consta de 10 lâminas projetivas, onde não eram raras as respostas de vaginas dentadas, abismo perigoso, fosso escuro, junto com cenas de sangue jorrando e falta de respostas por choque de silêncio, exatamente nas lâminas que mais comumente traziam representações da genitália feminina. Esse teste é um teste que tem um certo rigor e é muito importante, principalmente para diagnósticos diferenciais. Trabalhei com ele durante vários anos. Freud acrescenta à morte e ao feminino o horror dos seres de más intenções, que se realizam com o aporte de forças malignas particulares. Termina dizendo que essas forças malévolas são um entrelaçamento do simbólico com o orgânico, ou seja, talvez a própria pulsão, na articulação do psiquismo com a biologia, que excede a frenagem imposta pela homeostase orgânica.
podemos ver essa conjunção de forças não só nas produções artísticas, como nas artes plásticas, no teatro, na literatura, no cinema e também na epilepsia e na loucura, nos atos de violência, nas guerras. E isso nos toca muito, pois pressentimos essa desmesura obscuramente em nós mesmos. Agora vou falar sobre o efeito sobrenatural. Freud fala que a magia, o animismo, a incerteza intelectual e a lógica desafinada são todos propícios ao efeito sobrenatural. A prova fugaz, ou mais ou menos ameaçadora do sobrenatural, seria o indício de nossas latências psicóticas, da fragilidade de nosso recalcamento e, ao mesmo tempo, da inconsistência da linguagem, estruturando o recalcado, pois a linguagem é uma barreira simbólica, né, que vai estruturar o recalcado. Kristeva aborda o encontro com o outro como estranho e sobrenatural, pois não o enquadramos, entre aspas, pela consciência. Ele pode nos dar o sentimento de não ter contato com as nossas próprias sensações ou recusá-los, ou, pelo contrário, de recusar nosso julgamento sobre elas, sentimentos de sermos estúpidos, fraudados e estranhos. Estranha também é a experiência do abismo entre eu e o outro, que me choca. Nem mesmo o percebo, ele me anula porque eu nego. Diante do estrangeiro que recuso e ao qual me identifico, ao mesmo tempo perco meus limites, não tenho mais continente. As lembranças das experiências em que me havia deixado cair me submergem, descontrolo-me, sinto-me perdida, vaga e nevoada. Nessa parte, quando eu estava escrevendo o trabalho, me veio a lembrança de Guimarães Rosa no Grande Sertão Veredas, quando Riobaldo, sentindo-se perturbado pela estranheza de Diadorim e de seu amor por ele, que era um amor que o estranhava demais, né? Ele diz: amor vem de amor. Digo, em Diadorim penso também, mas Diadorim é a minha neblina, que é uma frase belíssima falada por ele e que mostra que no seu amor inquietante se mesclavam todos os contornos e as certezas conhecidas e aceitas. Quer dizer, ele sente um abalo, então era a neblina dele, algo que ele não podia explicar. Freud, no entanto, faz uma separação entre os efeitos do sobrenatural suscitado pela experiência estética e a experiência real. Nos contos de fadas, por exemplo, o universo é todo fictício, então ele não dá tanto medo como o sobrenatural, visto de outro modo. O artifício neutraliza a sensação de sobrenatural e torna verossímeis, aceitáveis e agradáveis todos os retornos do recalcado. Ao fazer isso, é como se a magia absoluta, a sublimação absoluta, bem como o oposto, a racionalidade absoluta, o recalcamento absoluto, fossem os únicos amparos contra a sensação do sobrenatural, do infamiliar, do estranho. E aqui eu me lembrei do gosto das crianças pela repetição absolutamente fiel de todos os detalhes das histórias já ouvidas. Me lembro de mim como menina ouvindo histórias do meu pai, quando ele chegava à noite, e eu sempre pedia: papai, conta igual de ontem, não inventa mais nada. E me lembro também de mim como mãe, na outra ponta, né, contando histórias dos meus filhos, e às vezes ele falava: conta de ontem, conta de ontem. Eu ficava em saia justa, porque era uma história inventada e eu não me lembrava mais de todos os detalhes. Então, a necessidade de que seja tudo repetido exatamente como foi contado antes, assegura à criança um controle da angústia frente ao desconhecido, ao infamiliar. Ele é capaz de prever, antecipar o que vai acontecer e a angústia, nesse momento, é diminuída. Se a angústia recai sempre sobre um objeto, o sobrenatural é uma desestruturação do ego, que pode ou perdurar como um sintoma psicótico, ou se inscrever como uma abertura em direção ao novo, numa tentativa de adaptação ao que é incongruente. Então, Kristeva vai falar que a estranheza necessita de um encontro novo, com um exterior inesperado, despertando as imagens de morte, de autômatos, de duplos ou de sexo feminino. O efeito do sobrenatural se produz quando se apagam os limites entre imaginação e realidade. Um Heimlich é o desmoronamento das defesas conscientes a partir dos conflitos que o ego sente frente a frente com o outro,
o estranho, o secretamente familiar, com o qual ele mantém esse laço conflitante, ao mesmo tempo uma necessidade de identificação e o medo desta. É sempre o nosso mal-estar diante do outro, né, e das relações emocionais. O sobrenatural também pode ser expulso. Não, isso não me perturba. Rio ou ajo, vou-me embora, fecho os olhos, bato, ordeno. Mas, diz Kristeva, numa liquidação assim do estranho pode conduzir à liquidação do psíquico, deixando, ao preço de empobrecimento mental, o caminho livre para atuação até a paranoia ou assassinato. Inquietar-se ou sorrir, essa é a escolha quando o estranho nos assalta. Isso depende de nossa familiaridade com os nossos próprios fantasmas. Daí a necessidade de nós, psicoterapeutas, psicanalistas, fazermos sempre a nossa reanálise, porque os fantasmas sempre nos assombram e nós temos que ter consciência deles e atravessá-los de alguma forma. Hoje presenciamos uma grande multidão de imigrantes, como só aconteceu em nossa era no século XX, que teve 2 guerras mundiais. Essas guerras, principalmente a segunda, demonstraram a intolerância como a lei da hora. Etnias mais nômades e desenraizadas, como os ciganos, os judeus e também grupos de comportamentos dissidentes, como os homossexuais, os psiquicamente perturbados e os intelectualmente prejudicados, sofreram todo tipo de discriminação e tortura, chegando até a solução final da morte e a eliminação inquestionada e arbitrária dos chamados diferentes. Nós sabemos que na Alemanha nazista, vários homossexuais foram mortos, os retardados mentais eram mortos, e os ciganos foram mortos na Espanha, na Guerra de Franco. Então, todas essas populações adjacentes, né, que não formam o núcleo da etnia dominante, foram consideradas como indesejáveis e foi praticada com elas a solução final. Muito já se escreveu sobre isso, mas volta e meia assistimos, horrorizados, o retorno dessa barbárie, como falou antes a nossa colega aqui. Xenofobia e racismo são temas altamente recorrentes em nossos dias. Países do Novo Mundo, que foram formados por imigrantes e colonizadores, quase sempre com desalojamento e matança dos povos nativos, como nos Estados Unidos da América do Norte e no Brasil, em escala menor, se recusam a receber os novos migrantes, vítimas de guerras fratricidas e de governos brutais que levam à penúria os seus governados. Os estrangeiros são considerados intrusos e competidores na consecução de vantagens econômicas de cada país. Principalmente os países ricos, né, que atraem mais os migrantes, têm esse horror do estrangeiro. Isso se torna mais complexo quando são os ex-colonizados de um país que querem agora voltar para as sedes colonizadoras. Apesar de tudo, muitos colonizados preservam laços com as antigas metrópoles, afinal, eles são os nossos antepassados, né? O pai primevo é identificado com a matriz colonizadora. Assim sendo, terá que prover seus filhos que retornam. Nos séculos XVIII e princípio do XIX, era considerado quase obrigatório aos países europeus, num desejo de poder e expansionismo, manterem um ou mais países colonizados na África, na Ásia ou nas Américas. A Europa dessa época mostrava sua supremacia científica, tecnológica e poder militar, submetendo outros países de forma total. Assim aconteceu com a Inglaterra, que chegou a ser o império durante o reinado vitoriano, onde o sol nunca se punha, pois em alguma parte do mundo havia uma possessão sua. Só para citar os maiores grupamentos, Índia, Paquistão, né? E são países de grandes grupamentos demográficos. A França também manteve suas possessões, rivalizando com o Reino Unido. Argélia, Marrocos, vou falar apenas uma, mas tem a Guiana Francesa, tem várias outras possessões que eles tiveram, principalmente na África. A Espanha, com todos os países da América Latina, exceto o Brasil, e até mesmo estados pequenos territorialmente, como a Bélgica, que tinha uma possessão, o ex-Congo belga, a Holanda, na Indonésia, também veio para o Brasil, né, para
junto com os portugueses, afinal foram expulsos, a Itália na Somália, na Eritreia, Portugal com o Brasil e depois Angola e Moçambique, a Rússia, depois da Segunda Guerra, tendo formado a ex-união das repúblicas socialistas soviéticas, com todos os estados do leste europeu e da Europa Central que dominaram no pós-guerra, e por aí vai. Então, isso era de bom tom. Todo país tinha que ter a sua possessão, onde eles iam não só pegar as riquezas, né, matérias-primas, como também jogar suas manufaturas, né, para os outros comprarem. Igual a situação da pessoa que vai trabalhar e, quando ela vê, ela é descontada da comida, do dormida, né, e sobra muito pouco para ela. E isso aconteceu conosco, colonizados. A colonização foi quase sempre feroz, mas preservava o território dos países colonizadores. Isso eu acho engraçado, porque eu sempre que vejo assim, as pessoas reclamarem, né, antes, no final do século XX, no princípio do século XXI, os colonizados se voltam para as sedes de seus colonizadores, incluindo também aí os povos da América Espanhola, no retorno à Espanha, e nós, brasileiros, em Portugal. Como é que Portugal agora é uma terra sonhada, né? Embora muito do que nos acontece tenha começado ainda no reinado de Portugal. Todos querem tomar posse do seu devido quinhão. E se antes a bagunça e as lambanças eram perpetradas nas colônias, inclusive com guerras brutais em que os colonizados buscavam a independência e a autodeterminação, hoje os filhos e netos desses mesmos colonizados, que voltam para as matrizes colonizadoras, querem assegurar seus direitos nas sociedades em que vivem, apelando para a violência e a rebeldia pública. Nós temos visto essas revoltas dos coletes amarelos na França e em vários outros lugares, né, que são essa volta desses colonizados que querem, afinal, um pedaço do que é devido a eles, né? E é muito engraçado que, quando a gente vai a esse país, as pessoas sempre dizem: cuidado com os marroquinos, porque eles roubam muito, cuidado com os ciganos, porque eles roubam muito, como se não existe mesmo pecado debaixo do Equador, e também na África, na Ásia, né, nós, brancos, temos a supremacia total. E é o que agora um governo Trump dos Estados Unidos, né, vem fazendo de uma forma avassaladora. Então, há esse pedido, né, de que eles também tomem parte dessa riqueza da qual eles foram também participantes. A meu ver, esses fatos se configuram como um verdadeiro retorno do recalcado, pois as pulsões primitivas, que foram a tônica das colonizações, se reatualizam nas ações de agora. O que deveria permanecer escondido, como os sentimentos de ódio que foram vividos de parte a parte, pelo dominador e pelo dominado, vêm à tona e causam o imenso mal-estar social que se vive hoje. O confinamento dos palestinos na faixa de Gaza, o Muro do México, o antigo Muro de Berlim, todos eles falam das fronteiras fechadas e segregacionistas. Mas, mesmo assim, as filas de imigrantes e refugiados não diminuem. Isso me impressiona muito, porque eles são absolutamente indesejáveis, mas continuam tentando sair e entrar num lugar onde eles possam sobreviver. Esses migrantes e refugiados viveram antecedentes tão penosos em seus próprios países que enfrentam com coragem o fato de serem indesejáveis para os países a que se dirigem e não desistem de achar um lugar melhor no mundo. E muitas vezes pagam com a própria vida esse desejo de mudar. Sua pulsão de vida predomina, apesar de todos os entraves. O mesmo acontece com os que vêm em barcos precários e encontram a morte. A imagem de uma criança afogada nessa passagem maldita nos mostrou a face terrível da intolerância e do medo ao estrangeiro. Mais recentemente, a imagem de um náufrago latino da América Central, abraçado à pequena filha, os dois presos pela mesma camisa do pai, que tentava, com certeza, assim proteger e resguardar sua menina de se perder no mar, mais uma vez comoveu o mundo. Isso me chamou muita atenção, porque ele teve um jeito de colocar a menina dentro dele, que foi usar a mesma camisa. Não sei se vocês viram essa foto, mas é uma foto muito contundente, que foi muito vista nos jornais, na internet. E também a minha atenção foi despertada por uma repórter na fronteira da Áustria, que chutou alguns refugiados sem nenhuma razão.
Não lhe tinham feito nada, mas a pulsão de morte do retorno do recalcado agiu sem que ela pudesse se controlar. Quer dizer, uma mulher adulta chutar as pessoas, que ela chegou e chutou. Quer dizer, é uma parte muito primitiva, né, da pessoa para você chutar, o que às vezes a gente chama chutar um cachorro morto, quer dizer, chutar pessoas que já estavam no mínimo da sobrevivência. O mesmo se dá com os grupos dos chamados diferentes, os grandes grupos que sempre foram discriminados, como os negros, os indígenas, os asiáticos, dos quais os dominadores diziam não ter alma. Quer dizer, os vermelhos, os amarelos e os negros, os que não têm a cútis branca, né, não têm alma. É como se uma coisa dependesse da outra. Os grupos de comportamento heterodoxo, como os divergentes sexuais de todas as tendências e categorizações, que lutam abertamente por seus direitos, mas que continuam sendo vítimas usuais do preconceito, da violência e do assassinato. Assistimos até mesmo aos movimentos de autistas e de outros portadores de sofrimento mental, antes considerados à margem da sociedade, meros casos patológicos, que hoje escrevem livros autobiográficos e querem ser protagonistas de suas próprias vidas. Eu tive acesso a um livro de uma autista belga, muitíssimo interessante, em que ela fala, né, do desejo dela e da consciência dela mesmo de participar do mundo, embora ela tenha algum comprometimento psíquico. Então, o estranho dentro de nós mesmos. Desde que Freud elaborou a teoria do inconsciente, o cerne desse nós mesmos, seguro de si e compacto, não mais existe. O nosso inconsciente é um país estranho, de fronteiras e alteridades incessantemente construídas e destruídas. O sobrenatural seria, assim, a via régia pela qual a psicanálise introduz a noção de rejeição fascinada pelo outro. Não se fala, estranhamente, de estrangeiros na Unheimlich. Para Freud, ele próprio um estrangeiro em sua trajetória de vida, o estrangeiro não é tão assustador quanto a morte, o sexo feminino ou as pulsões sem freios. No entanto, os sentimentos de xenofobia comportam, em geral, inconscientemente, a rejeição fascinada, que é uma expressão que a Kristeva usa. Nessa rejeição fascinada que o estrangeiro nos evoca, existe uma parte de sobrenatural no sentido da despersonalização que Freud flagrou ali e que entrelaça os nossos desejos com os nossos medos infantis do outro. O outro da morte, o outro da mulher e o outro da pulsão não dominável. O estrangeiro está dentro de nós. E quando fugimos e lutamos com o estrangeiro, combatemos nosso próprio inconsciente, este impróprio do nosso próprio impossível. Aqui cabem também os narcisismos das pequenas diferenças que Freud trabalha no Mal-Estar da Civilização. Diz ele, a vantagem que um grupo cultural comparativamente pequeno oferece, concedendo à agressão um escoadouro sob a forma de hostilidade contra intrusos, não é nada desprezível. É sempre possível unir um considerável número de pessoas no amor, enquanto sobrarem outras pessoas para receberem as manifestações de sua agressividade. São os chamados bodes expiatórios, né? São precisamente comunidades como territórios adjacentes e mutuamente relacionados também em outros aspectos, que se empenham em rixas constantes. E aí nós vemos, né, a nossa implicância com aqueles vizinhos que a gente não quer conviver, né? Vale lembrar aqui que a psicanálise não se sustenta em regimes totalitários, onde não pode haver diferença e todos estão massificados por um poder ditatorial. Sendo ela uma conquista em relação ao respeito às subjetividades, seria incongruente sua presença onde o livre pensar e o livre agir não podem aparecer. Quando Freud nos fala do estrangeiro, delicadamente, analiticamente, ele nos ensina a detectar a estranheza que há em nós. Por isso podemos dizer que o analista, no seu trabalho específico, vai contra o nosso inconsciente, naquilo que ele manifesta de estranho e inquietante para nós. Então, fazer com que o isso, né, seja decodificado é uma função nossa. Então, nesse sentido, nós estamos lutando contra aquilo que é estranho, né? Ao cosmopolitismo estoico e à integração universalmente religiosa,
Em Freud sucede a coragem de nos dizermos desintegrados para não integrar os estrangeiros e muito menos persegui-los, mas para acolhê-los nessa aflitiva estranheza que é igualmente a deles e a nossa. São palavras da Kristeva. Essa descrição freudiana em relação ao problema dos estrangeiros poderia ser interpretada como um convite utópico e muito atualizado para não coisificar o estrangeiro, para não fixá-lo como tal e para não nos fixarmos como tal, mas para analisá-lo, analisando-nos. Isso se aplica, a meu ver, a todo tipo de preconceito e inquietação frente aos diferentes, que nos retiram de nosso próprio eixo. Temos de lembrar que é a nossa perturbadora alteridade que aparece frente à ameaça, à aflição que engendra o aparecimento projetivo do outro e que teimamos em manter como um nós próprio e sólido. Se o estranho está em mim, se sou estrangeiro, então somos todos estrangeiros. E, finalizando com a Kristeva, essa parte, ela vai dizer que a ética da psicanálise implica uma política. Tratar-se-ia de um cosmopolitismo de tipo novo que, transversal aos governos, às economias e aos mercados, trabalha para a humanidade, cuja solidariedade está fundada na consciência do seu inconsciente, desejante, destruidor, medroso, vazio, impossível. Desde o inconsciente erótico e mortífero, a aflitiva estranheza, o sobrenatural, projeção ao mesmo tempo que a elaboração primeira da pulsão de morte, instala a diferença em nós sob sua forma mais desamparadora e a dá como condição última de nosso ser com os outros. Então, isso é muito importante, né? Porque está acima de todos os governos, de todas as ONGs, de tudo que possa existir. Bom, para finalizar, eu penso nisso, sempre pensei, que a psicanálise tem em sua essência uma total vocação subversiva e libertária. Desde a sua origem na Europa Central iluminista do século XIX, até a sua evolução do século XX aos dias de hoje, tecnicistas e iconoclastas, a psicanálise tem enfrentado barreiras e dificuldades. A criação freudiana sempre foi subversiva. O ser humano não é mais o senhor absoluto de sua própria casa, mas é atravessado por uma outra cena que não lhe é imediatamente reconhecível, mas que se projeta no seu modo de ser e conviver com outro. A sexualidade não é algo que aparece timidamente na puberdade, mas segue um contínuo que vem desde as primeiras relações do bebê com o mundo e que o acompanham ao longo de sua vida. A própria biologia não predestina a alguém ser homem ou mulher, mas a assunção do papel sexual depende das vicissitudes do desenvolvimento de cada um. Somos ainda e principalmente seres incompletos e portadores de uma pulsão de morte. Todos esses novos conhecimentos subverteram a ordem vigente antes da psicanálise, que pode ser considerada realmente uma peste. Além disso, a psicanálise é libertária, porque acolhe e respeita a subjetividade de cada um e não subsiste em regimes de força. A importância do desejo do ser humano, que é particular e que opera como motor vital de cada um, tem na psicanálise um ponto de ancoragem. Por tudo isso, por flagrar o estranho, o infamiliar dentro de nós mesmos, a psicanálise vem dar lugar ao respeito e à tolerância ao diferente. As grandes conquistas sociais da criança, da mulher, dos sexualmente divergentes, dos portadores de sofrimento mental que hoje assistimos, são todas tributárias, de alguma forma, da psicanálise. Na verdade, quanto mais me torno consciente das minhas estranhezas, mais posso tolerá-las no outro. É isso. Senhora do Rosário, foi quem me trouxe aqui. Senhora do Rosário, foi quem me trouxe aqui. A água do mar é santa,
Eu vi, eu vi, eu vi. A água do mar é santa. Eu vi, eu vi, eu vi. Onde quer, menino, onde quer, menino, onde quer, cadê que eu vou lá? Onde quer, menino, onde quer, menino, onde quer, cadê que eu vou lá? Onde quer, menino, onde quer, menino, onde quer, cadê que eu vou lá? Onde quer, menino, onde quer, menino, onde quer, cadê que eu vou lá? A vi de noite vagueia, procurando encontrar uma estrela que clareia para me iluminar. A vi de noite vagueia, procurando encontrar uma estrela que clareia para me iluminar. Onde quer, menino, onde quer, menino, onde quer, cadê que eu vou lá? Onde quer, menino, onde quer, menino, onde quer, cadê que eu vou lá? Onde quer, menino, onde quer, menino, onde quer, cadê que eu vou lá? Onde quer, menino, onde quer, menino, onde quer, cadê que eu vou lá? Eu já tô velho e cansado e já não aguento mais. Ó menino encantado, eu venho lhe pedir a paz. Eu já tô velho e cansado e já não aguento mais. Ó menino encantado, eu venho lhe pedir a paz. Onde quer, menino, onde quer, menino, onde quer, cadê que eu vou lá? Onde quer, menino, onde quer, menino, onde quer, cadê que eu vou lá? Onde quer, menino, onde quer, menino, onde quer, cadê que eu vou lá? Onde quer, menino, onde quer, menino, onde quer, cadê que eu vou lá? Citando Eliana, os diferentes nos retiram do próprio eixo e a psicanálise é, por excelência, estrangeira, estranha, subversiva e libertária. Aquilo que nos surpreende, que vem sem que a gente espera, mas com o qual a gente tem que dar conta. A psicanálise é convocada a dar conta da diferença. Eu abro o debate e retorno a fala para Eliana. Eu acharia interessante você explicar esse tipo de manifestação popular, da arte popular, que talvez nem todo mundo saiba, né, e que é uma coisa particular aqui de vocês, ou que tem uma representação grande aqui de Bom, quando nós pensamos na conferência da Eliana, que era a conferência de abertura, nós pensamos em trazer para o fórum uma discussão que foi muito frutífera ao longo da nossa preparação, que foi o lugar chamado Divinópolis e a relação que esse lugar tem com as pessoas desse lugar, né? E uma das questões que surgiram foi o reinado e o congado, a história do reinado e do congado aqui em Divinópolis. E quando nós fomos pesquisar sobre essa manifestação cultural, essa resistência da comunidade negra e da cultura negra aqui na nossa cidade, nós ficamos o tempo todo às voltas com aquela frase do Freud, né, que ele resgata, de que o estranho, o Heimlich, era aquilo que deveria ficar escondido, mas veio à tona. E, em função disso, nós pensamos,
Assim que a Eliana terminar de falar, entra alguém cantando uma música de congado. Né? Então, era antes da palma, tá, gente? Vocês bateram a palma antes. Porque a ideia era essa, era essa coisa que veio no momento que ninguém esperava, era essa manifestação que surpreende, que ressurge de um certo modo. Então, em relação à história do congado, em vários momentos nós conversamos sobre isso, nos pré-fóruns e nas próprias reuniões, e nós queríamos trazer esse pequeno ponto de reflexão para nosso dia, porque a história do congado em Divinópolis é a história da diferença e da resistência. Ele foi proibido num dado momento, né? Não se podia fazer o festejo do Rei Congo e tudo mais. E, num segundo momento, isso pôde aparecer. Né? É interessante que é o mesmo lugar que recusa, que reprime, que é a igreja, é o mesmo lugar que depois abre as portas para que essa manifestação se reconstitua, né, a partir do Frei Leonardo. Então, é um pouco dessa proposta que converge com o que a Eliana, inclusive, traz para a gente, né? Quando ela retorna, recupera as observações da Júlia Kristeva, né, sobre o estrangeiro, sobre o infamiliar. Isso retorna muito, né, dessa coisa da estranheza e da solidão, que fez com que Freud construísse a psicanálise e que faz com que cada um tenha que construir, né, o seu próprio lugar aqui nessa terra estranha. Né? Então, é um pouco nessa configuração que a gente pensou. Né? E eu abro a palavra, retorno para a Eliana, a palavra está aberta para quem quiser fazer apontamentos, observações, questões. Bom, em primeiro lugar, agradecer ao fórum, essa oportunidade, né, e a abertura da palestra da Eliana, e principalmente o que nós acabamos de vivenciar, esse estranho familiar mesmo, né, que ao mesmo tempo tão familiar à nossa cultura e tão estranho. Né? Acho que foi um impacto muito interessante. Mas eu seguindo a fala da Eliana, a questão do estranho que ela percorreu, né? Balizada aí pela Júlia Kristeva, e passeou pela questão da arte, né? A história de Freud. E ela falou em questão, por exemplo, do animismo, né? Que foi, segundo Freud diz lá no Totem Tabu, a primeira tentativa dos nossos ancestrais de lidar com esse estranho da natureza, né? A partir daí criar, a partir do que ele chama essa primeira filosofia da natureza, que é o animismo, a possibilidade de criar alguma defesa contra esse real da natureza. Né? Eu imagino o que seria desses nossos ancestrais frente a um terremoto, frente a um vulcão, sem possibilidade de uma defesa. Né? E aí, a questão do animismo, ele vem como essa primeira tentativa. Então, desse primitivo, eu queria passar para o contemporâneo, porque tem uma conferência da Rodinesco, em que ela fala o seguinte, do ressurgimento dos rituais mágicos, de um modo geral, no mundo contemporâneo, e de uma maneira particular nos Estados Unidos, não é? Onde essa busca, não é, de uma alternativa frente a o aspecto da contemporaneidade, frente a essa desconstrução do grande outro, não é? E não só lá, mas aqui no Brasil, a gente presencia assim, meio atordoado o renascimento de uma proposta religiosa evangélica que privilegia exatamente aquilo que a Igreja Católica, né, tinha deixado meio de lado, que é essa figura do maligno, do demônio, né? E como é que isso atrai, como é que isso é impactante, né? Então, sobre esse estranho na contemporaneidade, que eu queria te ouvir mais um pouco sobre isso. Sim.
Eu acho assim que essa volta à religião fundamentalista, não é, que é também de uma estranheza enorme, né, as pessoas voltarem a crenças totalizantes, e mesmo aqui, até agora vai ter um filme, eu não me lembro do nome dele, é uma ficção de que o Brasil se torna uma grande comunidade evangélica, né? Espero que isso seja não premonitório, mas só mesmo alguma coisa que fique na ficção. Eu acho que é esse desejo do homem de ter essa transcendência, mas que hoje, por causa dessa dificuldade de se ter uma autoridade comum ou uma coisa assim, isso é buscado no varejo, né? É no mapa astral, é no horóscopo, num sincretismo de crenças que a gente vê muito, né? Então, hoje a gente vê a psicanálise também um pouco banalizada com isso. Eu não tenho nada contra pessoalmente, mas eu acho que é uma facilitação dos coaches, das constelações, algo que seja mais à mão, porque a psicanálise é mesmo muito difícil de ser vivida, difícil de ser levada até o fim, não é? E eu acho que essas formas de transcendência que são usadas hoje são uma forma de contornar a grande angústia humana que existe cada vez mais. Ela não foi solucionada com o progresso da técnica, né? Nem com os ídolos, que hoje são muitos também, né? Qualquer pessoa que faça uma coisinha pequena já é considerada uma celebridade, não é? Que é um termo, eu acho até muito chato, porque celebridade é Freud, Einstein, não é alguém nesse nível, e não alguém que apareceu num reality show. Mas hoje é uma sociedade muito demonstrativa e de aparência, e eu acho que é uma sociedade em busca de soluções fáceis e mágicas. Então, esse tipo de crença é comum, principalmente entre os jovens, né, que vão de galho em galho, e é também uma sociedade assim da múltipla escolha. Hoje eu quero isso, amanhã eu quero aquilo. E eu acho até que isso é muito engraçado, porque hoje, quando a gente vai a um self-service, as pessoas têm a tendência de misturar tudo, né? E, no fim, fica com uma maçaroca sem gosto nenhum, porque não se saboreia uma coisa só, mas várias. Então, eu acho que é isso. E tenho visto em pessoas jovens isso mesmo, as pessoas repudiam as grandes religiões tradicionais como crença e como necessidade de serem seguidas, né? Tem uma série de normas que também hoje ninguém gosta muito de seguir, e preferem ficar nesse avarejo das coisas mais simplórias, né? Ou mais fáceis, mais cativantes, mais palatáveis. Eu acho que é uma sociedade muito ligada ao aparente, ao efêmero, né? E pouco ligada a alguma coisa mais profunda. Me parece que é isso, Arlindo, falando assim sucintamente. Tem uma pessoa ali querendo falar, você aí atrás? Oi, Eliana. Eu queria agradecer a você essa conferência tão bonita, porque eu achei ela meio inesperada. Eu achei que você fosse falar do estranho e do íntimo de uma forma mais dogmática, mais dentro da literatura psicanalítica, e essa abertura que você deu para a gente, pela cultura, pela polis, pela humanidade atual, eu achei surpreendente, me surpreendeu. E eu achei muito curioso você ter trazer esse jeito novo de falar, porque além da repetição do estranho e do íntimo, sabe? Você entende o que eu falo? Sim. E eu te pergunto, como é que o homem do século XXI consegue manter ainda essa religiosidade que o Arlindo já está falando, dessa religião tão baseada num Deus tão ordenador, tão e as pessoas cumprindo sempre todas as ordens. Eu acho surpreendente como é que a humanidade, até hoje, não se
deu conta do lugar que ela ocupa da impossibilidade e não trabalha sobre essa impossibilidade nela mesma e no grupo social, causando algo diferente dessa ideia de algum protetor que pode se nomear de várias formas, mas nós estamos nomeando agora Deus. E como é que não pode se inventar uma outra forma de cultura baseada na criação humana mesmo, no belo, no que a alma humana tem de mais sublime, que não passa pelo recalcado? Sim. É isso. Eu acho que isso é difícil, porque essas religiões fundamentalistas, a raiz delas ainda é o desamparo, não é? E quanto mais as pessoas acham respostas, por exemplo, nessas religiões denominacionais, que quase que cada pessoa faz a sua e elas seguem, isso também me surpreende muito. Várias pessoas, esses suicídios coletivos que existiram nos Estados Unidos ou em outros lugares do mundo, em que as seitas, não é, mais do que qualquer outra coisa, são importantes, isso também me deixa muito inquietada, porque eu acho que é uma coisa difícil de se acreditar. Isso que você fala da gente ir para as coisas melhores que nós temos, eu acho que alguns grupos têm tentado isso, não é? Mas ainda é de uma forma muito pequena e de uma forma muito assim, de pequenos nichos. A grande humanidade, ela não quer pensar, ela quer deixar que Deus resolva. Nós aqui no Brasil tínhamos muito isso, né? As pessoas muito pobres, muito miseráveis, as pessoas falavam, Deus quer assim, é assim porque já está pré-determinado. E não é só no Brasil, se a gente lidar com uma comunidade extensíssima e numerosíssima, como na Índia, por exemplo, em que a religião é dominante e as pessoas são divididas em castas, não é? Se você nasceu pária, você é pária para sempre. Se você nasceu brahmane, você é brahmane para sempre. Então, elas também falam de um conformismo muito grande, de uma massificação muito intensa. E também os governos totalitários, como que a gente vê que algumas pessoas ainda se ligam, né, a governos onde não há possibilidade de pensar, e se nós pensarmos mais perto de nós, até de comer, né? Eu tenho acesso a uma pessoa que vive na Venezuela, que é irmã de um amigo meu, está pesando 39 quilos porque ela não come. E os irmãos aqui mandam arroz, feijão, e, no entanto, ainda há gente que acha que o governo é ainda um protetor, né? Então, acho que isso é uma coisa complexa do ser humano. Mas eu acredito, Pompeia, que se a gente... É uma coisa que não é para hoje, mas que se a gente esforçar muito, e tendo como exemplo a própria psicanálise, que faz com que o homem volte para si mesmo, tanto para o bem, não é, dele próprio como da humanidade, a gente tem alguma esperança. Tem uma autora espanhola que chama Carmen, eu me esqueci o segundo nome dela, não sei se o Arlindo lembra, Galano, acho que é Carmen Galano, que ela fala que a psicanálise tem uma saída para isso, mas é uma saída sutil na ponta dos pés. E no silêncio. E, então, eu acho que isso aí assim caminha a humanidade. Nós temos que viver mais e ver. E a psicanálise tem uma importância nisso, porque ela dá importância exatamente ao criativo, ao diferente, né, ao novo. Eu acho que isso é muito importante quando uma pessoa se deita num divã e se... determina de sair dali de uma outra forma, isso é uma coisa que vai reverberando. Quando eu comecei minha clínica psicanalítica, eu me angustiava muito, porque eu falava assim, não, mas a gente atende um a um, tão pouquinho, até eu mexia com o grupo também, mas era quantas pessoas um de nós pode analisar durante a vida toda. Depois me veio uma ideia mais tranquilizante, de que é como uma pedra que cai e vai reverberando, vai formando aquelas ondas, né, que vão se ampliando sempre. E eu acho que a pessoa psicanalizada, de alguma forma, é um ente de progresso, nesse sentido, de valorizar o que tem valor, de deixar fora o que é inútil, o que não leva a nada, o que é mortífero, né?
Então, nesse ponto, a gente, entendendo assim, dessa reverberação que pode ter um alcance maior, então eu me apaziguei, que eu vou trabalhar com poucas pessoas, mas que essas pessoas também vão atuar nos ambientes delas, onde elas têm importância e alguma significação social. Quer dizer, a nossa posição como psicanalista tem que ser uma eterna aposta na vida, né? Porque é difícil mesmo. Porque aí você vê, quando nós que trabalhamos, às vezes, com pessoas de outras áreas, me lembro que a gente teve lá no Círculo alunos de direito, por exemplo, como que as pessoas veem diferentemente sua profissão. Elas não vão ser psicanalistas, mas elas têm uma noção maior de tudo. Então, faz parte dessa reverberação. E também os nossos alunos, as pessoas que estão lendo a própria psicanálise, eu acho que isso tudo é uma busca de uma saída, dessa liberdade, dessa subversão que eu acho que a psicanálise traz no seu cerne. Então, retomando um pouco a questão do dogma, me remete ao início da sua fala, quando você fala da questão da universalidade como algo que tem que ser tomado pelo viés do estrangeiro, né, da alteridade. Sim. Porque, de certa forma, me parece que esse pertencimento por adesão parcial, seja na escolha do prato, seja na escolha da fé, seja na escolha política, ele tem esse receio de um dogma como, imaginariamente, alguma coisa coesa, né? Que volta aquilo que você trouxe. Nesse sentido, tirando de cena a relação simbólica e mediatizadora com isso, né? Como pertencer a alguma coisa sem se despersonalizar. Sim. Que acho que é uma questão bem adolescente, né? Nesse viés que fica tênue entre aquilo que me dá coesão e aquilo que me torna único, singular. Nesse sentido, queria te ouvir falar um pouco disso, né, dessa ideia da universalidade, né, retomando um pouquinho, para falar um pouco mais, que eu fiquei com vontade de escutar um pouco mais. Sim. E eu gostei muito dessa ideia também, que você trouxe no final, não sei se eles se conversam, da questão da Carmen do silêncio nesse lugar. Sim. Obrigada. Eu acho que essa dificuldade adolescente, né? Eu acho que muitas vezes eu sinto que nós estamos vivendo essa ideia nem é minha, não. Eu li isso em Teilhard de Chardin, quando ele fala que a Terra é uma terra adolescente e que nós estamos passando por períodos, né? E nós, como uma humanidade inteira, eu acho que nós estamos muito nisso, nessa experimentação, nessa busca, não é? E na dificuldade de ter uma entrega mais total a alguma coisa que nos regule, que nos centre. Que até não é ruim, não. Eu acho muito bom que cada um tenha a sua opção pessoal, é um pouco desorganizador, mas, de qualquer forma, é mais criativo e leva a coisas diferentes, né? Mas a questão do dogma é isso mesmo, ou você... politicamente tem um partidarismo muito forte ou não tem, mas eu acho que a gente não pode ser fanático. A pessoa psicanalizada não tem a possibilidade de, por exemplo, ter verdades maciças, e isso a gente tem que levar ao outro também, porque o universo é muito maior do que cada um de nós, mas cada um de nós contém tudo que o outro tem. Nós temos pulsão de vida e pulsão de morte, que é o que nos faz o cerne, o nosso cerne. Mas a maneira como a gente vai lidar com isso, os modos de gozo, como diz o Lacan, diferem muitíssimo. Depende do país, da idade, de uma série de coisas. Mas, comparativamente, eu acho que o mundo passa por essa mudança, esse desejo de achar alguma coisa como adolescente mesmo. Nesse sentido, eu acho que nós estamos vivendo essa crise, né? Uma crise em busca da maturidade, que muitas vezes a gente tem medo do que virá, mas eu acho que nós estamos num caminho de progressão, não é? Muitas vezes há um catastrofismo aí das pessoas dizendo que vai acabar isso ou vai acabar aquilo, mas quando a gente conversa com os jovens, né, com os nossos filhos, com os nossos clientes, eles têm visões diferentes de nós.
E isso, quando eu era jovem, eu achava assim, quando eu for mãe, eu vou ser uma mãe maravilhosa, porque eu sei tudo que é horrível em ser filha. Mas hoje eu vejo que eu tenho o mesmo sentimento dos meus filhos em relação a mim, de ser atrasada, de não entender tudo, de não saber bem o que é. Né? Isso é uma necessidade da geração nova. E eu acho que nós estamos tateando, sabe? É um mundo que não tem certezas absolutas, mas que está tateando. Isso não é de todo mal. Eu acho que alguma coisa boa vai sair daí. Não sei se respondi a sua questão, mas é o que me vem agora. Nós temos espaço. Sim, é essa aposta, né? A aposta na vida. Porque um psicanalista muito sorumbático, muito pessimista, é difícil, né? É lógico que nós não temos a caixinha da felicidade. Há pouco tempo eu fui procurado por um cliente e ele me expôs. Primeiro ele chegou e queria saber o que era aquilo. Depois ele tirou um papel ao maço da bolsa e leu umas 10 questões que a mulher tinha mandado ele falar. Que ele era egoísta, que não fazia nada, que era dono da verdade, que ele não lembrava de fazer as coisas da casa. Eram 10 coisas muito diferentes e horríveis para ele. Ele falou assim, isso não me importa nada, mas eu estou com um problema aqui, que eu tenho uma compulsão sexual. Vou sarar disso? Aí eu falei com ele, falei, olha, eu não tenho condição de te falar se você vai sarar disso, não é essa a nossa ideia aqui, mas você vai conversar sobre isso e talvez você vai viver melhor com a sua condição. Né? Aí ele ficou, mas que segurança que a senhora me dá desse tratamento? Eu falei, muito pouca, porque eu não posso falar nada. Resumo, ele não apareceu. Então, é isso. Né? Agora, eu poderia ter falado com ele, vem, se eu fosse fundamentalista, ou se eu fosse crente, eu falava, reza 10 Ave Maria, ou ajoelha no milho, ou faz qualquer coisa assim, o mundo precisa do seu sacrifício, ou você vai dar um dízimo maravilhoso para a igreja, você já tem um lote no céu. Eu poderia ter falado isso, mas como eu não garanti nada, ele saiu do jeito que entrou. Aí ele me falou assim, não, então eu telefono para a senhora e nós vamos marcar. Eu falei, tá bem, eu espero. E eu estou esperando até hoje. Já tem umas 3 semanas. Então, eu acho assim que eu não posso garantir nada. A psicanálise não é uma caixinha cor-de-rosa que você retira um bombom dela e adoça a vida. Mas ela nos dá, pelo menos, uma força, né, de continuarmos. Porque, se não fosse isso, né, nós somos seres fadados para a morte. Freud mesmo fala, a natureza deve a morte a todos nós, que somos seres perecíveis. Né? Então, nesse pequeno intervalo que a gente tem entre o nascimento e a morte, nós temos que fazer uma diferença. Né? É o que me ocorre. E isso, talvez, se a gente não acho que a psicanálise seja a panaceia do mundo, e nem é possível para todo mundo, mas ela tem uma possibilidade de ser mais presente, né? Com a psicanálise em extensão, ou com que a Gisele falou aqui no princípio, não é mais apanágio dos grandes centros a psicanálise, quer dizer, cidades menores podem ter núcleos e podem também trabalhar, isso é muito importante. E a própria inclusão que a psicanálise fez, que eu citei no final do trabalho, né? As conquistas da criança, das mulheres, dos grupos étnicos diferentes, dos próprios diferentes sexualmente, tudo, tem um preço muito grande a pagar a psicanálise, porque é ela que, ao dar vazão à importância da subjetividade, que vai fazer com que as pessoas possam ser aceitas e que a diversidade seja melhor do que a monotonia de seres. Né? Uma vez eu lembrei, assim, uma pessoa até riu, nós estávamos estudando, eu falei, olha, gente, a gente não pode ser galinha de granja, porque quando dá uma peste, morre todas. Mas se a gente for uma galinha que cisca, que come isso, que come aquilo, a gente vai sobreviver. A carne até é mais dura, você come um frango de granja, ele é macio, mas ele é mole. Né? Então, é isso aí. Ou então de uma mata, uma mata de eucalipto, que não deixa nenhum ser viver ali. O inseto não vive, o passarinho não vive, porque ela não tem frutos. Mas está ali, é utilitária, mas não é útil, igual uma mata de grande diversidade, como nós temos a Mata Atlântica, por exemplo. Então, isso são coisas que eu acho que a psicanálise, metaforicamente, faz. É dar importância a essa diversidade e fazer com que haja uma progressão maior, né, da humanidade como um todo. Não sei se é otimismo demais, pode ser que seja até demais mesmo. Mas, nessas alturas...
Eliana. Ele até por necessidade, né? Parafraseando até o Caetano, que essa frase não é minha, mas eu também costumo dizer, né, que eu sou otimista até por necessidade. E o que você está colocando, Eliane, até a questão que você falou aí da pessoa que te procura, e nós sempre estamos calcados no desejo. Você quer isso que diz, né? Porque ao levar, né, assim, se é isso que você quer e que é uma possibilidade, não é uma garantia, mas é uma possibilidade. Que também tem o inverso, né, de trazer a psicanálise também como, né, uma teoria muito pessimista, né? Então, eu acho que nós, quando estamos, né, nesse lugar, estamos também levando a transmissão, é importante realmente a gente trazer essas questões e também podemos colocar, né? É só uma observação, mas esse otimismo, eu comungo com ele, viu? Bom, o nosso tempo esgotou, mas parece que tinha uma pessoa inscrita, é isso? Então, vamos fazer só mais uma pergunta e a gente continua os debates nos próximos encontros? Quem que está inscrita? O pessoal ajuda? Tem um aqui, tem um aqui. Então, vamos fazer o seguinte, fazem as observações bem pontuais, podem fazer as 2, 3 pessoas que estão, e Eliana encerra e a gente conclui, ok? Eliana. Sim. Eliana, por favor. É muito rápida a minha questão. Primeiro, cumprimentá-la pela excelente abertura. O que eu gostaria de saber, você fez uma menção sobre um livro de uma autista belga. Sim. Você se recorda o nome, por favor? Não, mas eu posso mandar para você pela internet, porque nós fizemos a passagem de uma das alunas nossas que se encantou pela Constituição do Sujeito, que é um dos nossos cursos, e ela foi agora à França para fazer um curso sobre bebês. E ela apresentou o trabalho. Eu sugeri que ela procurasse, que eu vi algumas notícias no GNT, naquele canal, de filmes, de pessoas com diagnóstico de autismo, que fizeram carreiras como pintores, tinha uma até professora. Mas esse livro é muito interessante. Eu posso mandar para você perguntando para até a Isabela Santoro também, que estava nessa mesa comigo, e ela é especialista em autismo, ela deve ter esse nome, eu passo para você. Muito obrigada. Tá bom? Mais alguém? Posso falar? Eliana. Levanta, gente, porque no mar... Aqui, ó, Eliana, Guiomar. Estou procurando lá. Bom, primeiramente, eu queria te agradecer, né? A gente convive muito, e te falar que eu fiquei emocionada, gostei do passeio que você fez na humanidade, né? E amarrando Freud e a nossa própria estranheza. E eu gostaria de lembrar que eu não sei se é otimismo ou não, mas a psicanálise é da ordem do trabalho e do amor. Sim. Né? E ela é operacional, né? Eu diria que ela é artesanal. Do 1 a 1? Do 1 a 1. É feita todo dia, numa escuta, né? Singular. E isso é contra tudo do mundo atual. Que é tudo globalizado, que é tudo mediático, rápido, efêmero, né? Não, os jovens hoje não querem nem ter nada, eles alugam tudo, né? Bom, enfim, mas eu acredito, não sei se sou otimista, não, que eu acho que é uma aposta. E ninguém é psicanalista, eu acho que às vezes até por desejo, é porque chegou aqui por causa das próprias angústias. Sem dúvida, elas são o motor da nossa vida, né? O desejo e a angústia. Eu acho que a psicanálise é contra a ilusão, sabe? Eu acho que isso aí acaba mesmo. Nesse ponto, a gente tem que ser pessimista. Mas, de qualquer forma, a ilusão não leva a nada, né? Só o trabalho diligente e o desejo decidido é que nos fazem progredir, porque a ilusão simplesmente nos empata. Uhum. Cláudia, eu adorei a apresentação do Congado, né? O Congado é uma luta de resistência de um povo que foi tirado da terra dele
e veio nos navios, e que escreveram nos próprios corpos, e que dançaram, que criaram sua própria igreja, Nossa Senhora do Rosário, e que fala do próprio rosário, né, que são mistérios gloriosos, dolorosos e gozosos, que tem tudo a ver com a psicanálise, né? E eles fizeram uma coisa singular, criaram suas próprias danças, suas próprias crenças e tudo. Eu tenho uma maior admiração, criei perto disso, numa cidade também pequena, e quando eles vinham, era uma festa. E o tambor, falando da pulsão, do coração, que é o que representa o Fórum Mineiro. Obrigada, viu? Meu nome é Nestor Lima Vaz, sou da letra freudiana do Rio de Janeiro. É só um testemunho sobre o que você falou, que eu acho que é importante, né? Você podia falar um pouquinho mais alto? Um testemunho um pouco sobre algo que é importante em relação à psicanálise, que na década de 90 eu fiz um trabalho no Rio de Janeiro, como conselheiro de Estado, no tratamento de toxicomania, fiz um trabalho também de toxicomania voluntário, e quando eu fui fazer esse trabalho fora do consultório, né, com vários analistas mais jovens do que eu, trabalhando nas comunidades do Rio de Janeiro, eu pude ver exatamente o tamanho, o pouco que a psicanálise era naquele momento, que ela podia oferecer, e o tamanho da miséria que um geógrafo daquela época, que era o Milton dos Santos, mostrou do que existia no Brasil em relação à toxicomania, em relação à miséria, aumentando muitíssimo, né? Então, naquele trabalho, uma pessoa numa comunidade me falou assim, a gente não precisa disso que o senhor está trazendo aqui não, que é psicanálise, a gente precisa de comida. Eu me lembro que eu falei para ela, minha senhora, precisa de comida e tem um outro alimento que as pessoas precisam, com esses analistas mais jovens, que é esse alimento da escuta e da fala do psicanalista. Talvez a gente possa chegar mais perto dos argentinos, que até a pessoa da banca de jornal e todo mundo faz análise naquela cidade. Eu acho que os analistas jovens, eu tenho muito interesse nos analistas mais jovens, que eles trazem sempre uma renovação da psicanálise, como os jovens poetas, os jovens escritores, nesse sentido ali, de que eles tornem também cada vez mais a psicanálise mais acessível a mais pessoas. Pois é, obrigado pela sua... Obrigada a você, você me fez lembrar que agora tem psicanálise em praças públicas. Tem um movimento em São Paulo muito interessante, em que as pessoas vão e escutam quem passa. E aqui em Belo Horizonte já vi também pessoas combinando de fazer esse tipo de trabalho. Quer dizer, é uma novidade, é uma invenção. A psicanálise tem que ter ética e invenção para ela ir para frente. Então, eu acho também que os jovens vão sempre vão fazer coisas interessantes, diferentes das que nós fazemos, e que vão evoluir também, né, de acordo com o tempo. Sim, obrigado. Obrigada. Ética e invenção, né? Queria agradecer a fala da Eliana e queria deixar um presentinho nosso para ela, né? Muito obrigada. Muito obrigada. Muito linda.